Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Então, sempre precisamos perguntar, né, que conhecimento é esse, né, tão necessário, cuja ausência, né, leva à destruição do povo, né? E de nada vale ouvir essa advertência do profeta se não vigiarmos e orarmos, né? Vigiar é observar os acontecimentos, né, os fenômenos, e orar é refletir sobre esses acontecimentos e fenômenos, né? Então, a metodologia que Jesus nos ensinou, né, o nosso único mestre, é observar, refletir e também jejuar. Jejuar significa esvaziar-se, né? Esvaziar é você se distanciar um pouco, né, dessa roda viva, né, dos acontecimentos, né? Então, com esse esvaziamento, você consegue, né, observar melhor, refletir melhor, né? Então, isso é muito importante, né? Então, feitas essas considerações, né, sempre perguntar, livrar do que, né? Porque o próprio Jesus nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vai nos libertar do quê? Vai nos libertar da idolatria, né? Se você tiver um pouco de intimidade com o Antigo Testamento, é sempre ali, né, a desobediência, né, a relação de desobediência do ser humano e a misericórdia de Deus e as advertências de Deus, do Criador, com relação, né, à idolatria. A idolatria, ela precisa ser, né, rompida, né, porque ela hipnotiza, né? Embora seja uma tendência do ser humano, né? Esse fascínio, essa é uma fraqueza do ser humano se confundir, né, entre memória e adoração e idolatria, né? Precisamos sempre, através de vigiar e orar, né, e jejuar, né, fortalecer, né, a nossa compreensão das coisas e ter uma clareza, né, para poder diferenciar entre memória, né? Nós somos, o ser humano é um ser que cria cultura, né? Conserva cultura, né? E para que a gente possa ter essa cultura, né, precisamos de memória, e essa memória temos o instrumento dos objetos, né, dos monumentos. E aí que começa toda essa bagunça de idolatria, de saber o que é idolatria ou não saber o que é idolatria. Então, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Falar em memória, estamos no dia 31 de outubro, né? 499 anos atrás, o monge Martinho Lutero pregou, né, as 95 teses na porta da igreja, né, em Wittenberg, na Alemanha, né, questionando, né, as ações equivocadas, né, dos bispos, né. Então, ele na véspera do feriado, né, dos dias de Todos os Santos, que era um feriado que concentrava muitas pessoas, um evento que concentrava muitas pessoas, reunia muitas pessoas, né, e ele, né, professor da universidade, fixa, né, na porta dessa igreja, desse templo,
né, as teses, né, que ele vem a defender, né. E aí, isso acaba sendo um gesto que vai desencadear, né, o movimento da Reforma Protestante, né. Bom, lendo, né, o Evangelho, as Escrituras, que também foi iniciativa do Lutero, um grande movimento de alfabetização, né, tornar acessível, né, as Escrituras para a língua popular, né. Ele traduziu, né, a Bíblia, né, para o alemão, né, para que todos tivessem acesso. Defendeu também a liberdade de interpretação, né, das Escrituras, né, para que as pessoas pudessem crescer em entendimento, né, e, né, preservando, adquirindo conhecimento, não ser destruído, né. Então, assim, né, temos aí no gesto de Lutero, né, uma obediência, né, uma atenção à recomendação do profeta Oséias, né. Só o conhecimento vai fazer com que possamos romper essa moral da cegonha, né. Então, não podemos alimentar o sentimento de autoridade diante da prole gloriosa, né. Precisamos evitar, né, as falas de imaginação, né, quando ela não corresponde, né, assim, quando ela é apenas fantasia, só com a intenção de seduzir e iludir, né, os ignorantes, né. E porque sempre haverá uma ignorância real das coisas, né. Então, precisamos romper sempre essa moral da cegonha, como, né, está ali descrita no Manifesto Antropófago, né, do Oswald de Andrade, né. Somos brasileiros, não somos alemães, né, vivemos uma outra realidade, né, vivemos a graça desse movimento, desse momento tecnológico, da internet, né, e então, assim, a palavra se difunde por outras ferramentas. Lutero também viveu a graça de uma revolução tecnológica que era a imprensa do Gutenberg. Então, assim, a palavra ela se expande através da tecnologia, né. Os eleitos reduzirão, né, o tempo das dores, né. Isso aí foi falado por Jesus, né, no Novo Testamento, né. Bom, no Novo Testamento também, né, o Evangelho de João diz que Moisés nos deu a lei e Jesus nos deu a graça e verdade. E a gente precisa, né, sempre ler, né, o Antigo Testamento, né, a lei de Moisés, né, pela lente do Novo Testamento, né. E aí, não só pela lente do Novo Testamento, mas também pela contribuição, né, do conhecimento que foi ampliado por novos eleitos, né, que vêm com o seu trabalho reduzindo o tempo das dores, né. Então são artistas, cientistas de todas as áreas, né. E vendo, você só vai conhecer a graça e a verdade se você conhecer a lei de Moisés, né. E assim, a lei de Moisés ela é extraordinária porque é um salto nas relações da civilização. Ela é um direito positivo, né. Hoje, né, com o repertório que nós temos de teóricos do direito, né, podemos dizer isso, né. A lei de Moisés é um salto porque é um direito positivo. O que existia antes da lei de Moisés, né? Assim, existia aí a inspiração, né, dos reis, existiam as inspirações, né, dos sábios, dos sacerdotes, né, mas não havia aí uma organização, né, não tinha ali, né, uma lei, né, escrita, né,
né? Porque a lei, né, nunca podemos esquecer que ela limita também, né, as atribuições do gestor, do líder, né, do príncipe em questão, né, protege o povo dos caprichos, né, do príncipe, né, não só dos excessos, mas também das suas deficiências, né. Então esse é um salto que a gente precisa ver, né, olhando não só com a perspectiva do Novo Testamento, mas com a perspectiva de tudo que as ciências com o Novo Testamento, né, não só o Novo Testamento, mas toda a efervescência do pensamento grego, ocidental, né, ali promoveu, né, depois e chegamos onde chegamos, né. Se você olhar atentamente a lei de Moisés, né, ela é uma lei feita por um grupo, né, assim, de uma atividade econômica basicamente concentrada no pastoreio, né, uma civilização pastoril, né, então fala-se de rebanho, então assim, é uma mistura de código de postura, de direito penal, né, e também código civil, né, e além de instruções litúrgicas, né. Bom, no que concerne a liturgia, né, Jesus, né, ele não veio para revogar a lei, como ele mesmo disse, né, mas ele dispensou toda a liturgia, né, para se lembrar dele, né, a única liturgia que ele instituiu foi, né, a Santa Ceia, né, do pão, né, e do vinho, né. Também ali na questão tem um projeto arquitetônico do tabernáculo, né, da lei de Moisés, que Jesus também dispensa, né, os templos, né, e anuncia, né, uma época, né, de verdadeiros adoradores em espírito, né. Então, assim, dos templos não ficará pedra sobre pedra, né. Então, assim, então, o aspecto litúrgico, né, Jesus também faz uma revolução sobre uma revolução que Moisés tinha feito, né. Porque a revolução de Moisés começa com o monoteísmo, começa com a rejeição aos ídolos de escultura, né. E assim, e Jesus radicaliza cada vez mais isso, né. Então, Moisés liberta o povo, né, hebreu do Egito, não só fisicamente, politicamente, geograficamente, mas de uma maneira cultural, né, e uma mentalidade nova que ele quer trazer, né, uma nova cultura, né. A generosidade com os estrangeiros, né, porque sempre lembrando que o hebreu foi estrangeiro na terra do Egito. Então, assim, e também, né, se você comparar, né, a lei de Moisés e a graça e verdade de Jesus, né, Jesus também dá um grande salto, né, porque a lei de Moisés tinha essa reciprocidade, né, dos agravos, né, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, golpe por golpe, né, e Jesus nos traz aí o perdão, né, como a solução dos conflitos, né. Então, Moisés preparou o caminho, né, e nós também estamos, né, sempre no aperfeiçoamento, né. Vivemos numa época em que a nossa legislação secular, né, ela é tão graciosa, né, e supera também a lei de Moisés em vários aspectos, né. Então, caros que é para todos vocês, isso é graça e verdade. A gente continua falando com respeito do Sura, sobre todas essas coisas, porque do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra. Assim seja.
para o bem do nosso querido Brasil, né? Estamos no ano 462 da deglutição do bispo Sardinha, né? E se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente, né?